Ainda simples, procurando sair da ignorância, mas fadadas a uma perfeição. Ainda não atingimos a felicidade plena, mas já estamos dentro da felicidade relativa. É isso que nós estamos aqui. Porque todos nós podemos até dizer, não, eu tenho uma vida infeliz, mas cada um de nós aqui, se eu disser, e pense aí num momento feliz, muita gente vai ter vários momentos felizes. E a vida é isso. Porque a gente não é feliz plenamente, mas a gente tem a felicidade relativa. E a felicidade é assim, tem hora que estamos, tem hora que não estamos. Mas olha, você já pensou se a gente só tivesse tristeza na vida? Ou se a gente só tivesse alegria? Será que a gente saía do lugar? Se a gente não tivesse dificuldade, será que a gente trabalharia? Eu, às vezes, vejo até pessoas que, se não tivesse um problema maior familiar, não vinha nem numa casa espírita e nem em outro local. E para a gente espírita ainda é mais complicado, né? Porque em outras denominações ainda existe o inferno e existe Satanás. No espiritismo não existe isso. Satanás são apenas espíritos de homens maus que a gente tem que trabalhar, que pode ser até um de nós mesmos. E que muitas vezes nós estamos nessa sintonia. Porque às vezes a gente fica muito falando que a vida da gente não sai do lugar por conta dos obsessores. Mas os obsessores, eles não vêm por acaso, não. Eles vêm porque a gente entra na sintonia e permite que eles nos acompanhem. Então a gente tem que entender que tudo depende de nós. Se tudo depende de nós, por que a gente não começa hoje a fazer essa faxina mental? Porque a gente não começa hoje, começando a pensar melhor e dizer, eu vou realizar. E sem se boicotar. Porque às vezes a gente fica se boicotando, né? A gente pede a Deus as coisas e a gente mesmo diz, mas isso não vai dar certo. Só tem tudo para dar errado. Está vendo que Deus nem está se incomodando comigo? Se for para pedir desse jeito, nem peça. Porque a gente tem que pedir com fé e esperança de realização. É isso que a gente tem que fazer. E se a gente pede com fé e com esperança de realização, a gente vai conseguir. Porque a vida é isso. Se nós pensarmos que nossa vida está aqui para ser construída tijolo a tijolo, dia a dia, a gente vai ter um comportamento diferente. Ninguém veio aqui como uma obra pronta. Todos nós aqui estamos em construção. E não adianta dizer, não, mas tem o mais novo, o mais velho. Não, todos nós, sem olharmos para a idade, todos nós estamos aqui em construção todos os dias. E se a gente está em construção, por que a gente não usar o melhor material? E principalmente, e eu vou frisar muitas vezes, o material do pensamento. O pensamento é exatamente aquela parte promissora que a gente começa a executar, porque a gente começa a executar no pensamento e depois a gente vem na realização. E por que a gente não começa isso a cada dia? Todos os dias a gente tem 24 horas de oportunidades para realizações. E o que é que nós estamos fazendo com essas oportunidades que temos todos os dias? O que é que nós estamos fazendo quando a gente vem aqui à Casa Espírita? Será que a gente vem à Casa Espírita só buscar? Com certeza não. A gente vem aqui também doar um pouco de nós. Fazer parte de tudo isso é uma doação, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Ninguém vem aqui só para receber. E muitas vezes, quando a gente vem só doar, a gente termina recebendo muito mais. E a gente vê isso até quando a gente está fazendo alguma obra de assistência. A gente vê que na hora que a gente está ajudando outra pessoa, a gente está se sentindo melhor do que quando está sendo ajudado. Não é porque o outro é necessitado e está em pior condições do que nós. É porque já que existe um necessitado, que sejamos essa ponte que ajuda, essa ponte que concilia, essa ponte que promove um ganho àquela outra pessoa. E é isso que a gente tem que ver. É a mesma coisa de quando nós estamos nos trabalhos, os trabalhos mediúnicos. O trabalho mediúnico é uma via de mão dupla.
Nós estamos recebendo e estamos doando. E nós estamos ali entrando em comunicação, muitas vezes, com espíritos que estão vindo, querendo a sua transformação, mas outros que também vêm para nos auxiliar. Alguns que ainda vêm ignorantes, achando que não tem nada mais para eles, que nada pode acontecer, e ali se esclarece e muda a sua trajetória. E é para isso que estamos. Porque se não for assim, não adianta a gente estar dizendo eu sou espírita, eu estou numa casa espírita, estou procurando fazer isso ou aquilo. Não, se eu não estou primeiro cuidando de mim e cuidando da minha casa mental, o que é que eu posso fazer com o restante? Muitas vezes a gente quer fazer a faxina material, mas por que não vamos faxinar a nossa parte mental? Será que a gente tem a coragem de Santo Agostinho, de todo dia fazer uma reflexão de como foi o nosso dia? Será que a gente tem a coragem de procurar saber se estamos pensando bem e agindo bem todos os dias? Tem dia que o dia da gente é tão complicado que a única coisa que quer é que ele termine. E a gente esquece que mesmo esse dia complicado nos trouxe lições. Que mesmo esse dia complicado nos trouxe aprendizado. O grande problema é porque a gente acha que quando acontece algo de desagradável em nossas vidas, a gente tem apenas que sentar e chorar. Não, a gente tem que se levantar e reagir. É isso que a gente tem que fazer. Porque mesmo diante da dificuldade, a gente tem que continuar. Você já pensou se nas primeiras dificuldades de Jesus ele tivesse desistido? Você já pensou se Paulo tivesse desistido só quando chegou na entrada de Damasco? E se ele não tivesse procurado ajuda e saber o porquê da cegueira dele? E quantos de nós hoje ainda não estamos cegos?